Santo. Daniel 9, verso 21, diz assim: estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu. Nós estamos pensando nisso, um crente bem instruído na palavra. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra. Isso aqui é um grande pecado de muitos cristãos. Pecado é uma força de expressão. Toma, pois, bem sentido na palavra. Tem gente que não põe sentido, não acorda, não desperta. Põe sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, não é o assunto hoje, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Não é o assunto, as 70 semanas, mas é esse destaque dessas 3 primeiras palavrinhas do versículo 25. Sabe e entende. Esse destaque das 3 primeiras palavrinhas do versículo 22. Olha aí, ó. E me instruiu. Está vendo? Então, esse é o nosso assunto. Senhor Jesus, venha nos instruir também, como o Senhor enviou um anjo que saiu de diante da tua face para fazer Daniel entender o sentido das coisas, Pai. Não deixa a tua noiva sem visão, sem discernimento, mas assim como o teu profeta nos disse, dá-nos mais Daniéis. Eu quero orar e pedir ao Senhor nessa noite, enche essa igreja de Daniéis, Pai, pessoas amadas pelo Senhor, que o Senhor não mede esforço para fazê-las compreender a palavra, assimilar as profecias para o seu dia e a sua hora. Ajuda-nos, Pai, a termos essa aplicação que teve esse dedicado homem de Deus, o profeta Daniel. Fala conosco mais uma vez e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quando eu li essas primeiras palavrinhas aqui, do profeta Daniel, especialmente quando ele fala sobre instrução, quando ele fala que estava desejoso de entender o sentido daquela estátua que ele viu, o sentido daqueles animais que ele viu, visões. Daniel também, um livro de símbolos, tal como o livro do Apocalipse. E aí, quando Daniel mostra esse desejo de ter uma visão mais bem definida, ter uma experiência, podemos dizer assim, mais profunda com Deus, na palavra,
nas visões, na oração, nos pergaminhos que era a Bíblia ali de então, a gente logo é inclinado a pensar como o irmão Brana pensou dentro dessa mensagem, porque sou um santo rolador. Você que tem ela aí, deixa aberta na página 12. Nós somos inclinados a pensar como o irmão Brana expressou aqui. Ele nos disse que não basta apenas você ser um crente. Tem pessoas que acomodam, ela pensa, eu já não sou mais um homem mundano, eu já não bebo, eu já não fumo, eu vou à igreja, eu já me batizei, tomo a ceia. Quando você olha para um homem igual o Daniel, a vida que ele viveu, como ele se comportou diante dos segredos de Deus que estavam fechados para ele ali, você vai chegando a essa conclusão. Não basta apenas ser crente, apenas ir à igreja. Tem pessoas que às vezes vão à igreja e parece que ela tirou um peso da consciência, um desencargo de consciência. Aí eu fui à igreja, eu cumpri o meu dever religioso. Meu Deus, essa semana ainda não fui à igreja nenhuma vez. Não é isso. Não basta apenas você ir à igreja. A questão é o que você vai fazer, como você vai, que tipo de espírito você sai da sua casa para poder ir à casa de Deus. Então não é só ser crente, não é só ir à igreja, não é só participar, vamos dizer assim, religiosamente dos cultos, muito embora tudo isso tenha o seu valor, mas não é só participar religiosamente dos cultos, das atividades da igreja. Se fôssemos um judeu, nós poderíamos dizer, não é só participar das sete festas estabelecidas por Deus para Israel e adorar, porque senão não vai chover naquela roça, naquela tribo, naquela terra, as coisas não irão bem lá. Não era só ir lá nas 7 festas. Era o espírito. Não era só pegar o novilho, o pombinho, a rolinha, o cordeirinho e levar para poder sacrificar. A questão era o espírito, não era só cumprir um hábito religioso. Quando a vida cristã se torna um hábito religioso, pouco a mensagem pode fazer, pouco o evangelho pregado pode fazer por nós, quando nos tornamos apenas pessoas religiosas. Então não basta apenas, por isso que eu disse, participar ativamente das atividades, das ministrações da igreja, como Santa Ceia. Quantos tomam despreparados? Sem arrependimento, sem perdão, sem autorresponsabilidade, sem consciência. Mesmo ouvindo aquela tradição de 1 aos Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantos tomam sem examinar-se? Ou às vezes examina superficialmente, e aí o instinto religioso diz, você deve fazer isso para ser um bom religioso. Sua consciência te cobrará isso. Você tem que ter parte com Deus, senão você não terá parte. Não, não é só isso. Se nós nos habitolarmos só nestas coisas que são coisas boas e coisas que devem ser vividas, devem ser praticadas pelo cristão, mas não pode ser só isto, a vida cristã. As atividades religiosas necessárias, eu participo das reuniões de oração, eu participo da ceia, eu participo dos encontros, eu participo da escola dominical. Religiosamente, cada mensagem que chega, eu pego e leio. É necessário.
mas não temos que fazer isso por religiosidade e por uma obrigação imposta. Deve haver um desejo e uma fome ali dentro. Porque quando não há essa fome, não há esse desejo, não há essa vontade, fica um tanto sem objetivo, fica sem absorção. A pessoa não consegue absorver a essência, a vida que está ali dentro. Aí ela lê a mensagem e não vê nada na mensagem. Ela vem à igreja e ela não vê nada na igreja. Ela vem ao culto de oração e não vê nada no culto de oração. Ela vem à escola dominical, ela lê a revelação dos selos, ela participa da comunhão, mas no interior daquela pessoa, ela ainda é como se fosse uma obra do acaso, ela serve o Deus do acaso. É vago, é vazio, é sem poder para transformar, é sem poder para poder mudar aquela pessoa. Isso tudo porque uma mensagem verdadeira, não é que ela seja uma religião, mas ela tem se tornado um espírito religioso para aquela pessoa, por causa da maneira como ela lida com a mensagem. Então, a mensagem, irmãos, cada culto na mensagem, cada mensagem que nós lemos, cada vez que nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós deveríamos ouvir isso, mas tentando tirar algo de dentro disso. Porque senão você vai se contentar como o jovem rico, só com uma vida religiosa. Aí eu vou usar a expressão que Mombrana usou nessa mensagem aqui. Fundamentalmente está correto tudo que você faz. Mas nós temos aqui o parágrafo 44, estão aí com a mensagem, o profeta diz assim: agora eu quero que você observe algo, eu estou te chamando para isso, para observar, para refletir, para você não perder toda a sua vida dentro da igreja enganando a você mesmo. Quero que você observe algo, Deus é justo. Você crê nisso, audiência? Deus é justo. Você crê nisso, audiência? Ele é absolutamente justo. E se Deus requeresse unicamente uma religião, é aqui que nós não podemos cair. Caim era tão justo quanto Abel. Se Deus aceitar uma vida religiosa, hoje, ele vai ter que voltar lá atrás e pedir desculpa para Caim e aceitar Caim, porque o irmão Brana disse que, religiosamente falando, talvez a vida dele fosse melhor do que muitas das nossas. Religiosamente falando, a vida de Esaú também, o profeta disse que nós escolheríamos sem pensar duas vezes Esaú como um bom membro de igreja e não Jacó. Todavia, o que Deus disse? Amei a Jacó e aborreci esse religioso. Então você tem que observar esse algo que o profeta disse. Caim era tão justo quanto Abel. Aqueles dois rapazes compareceram perante Deus. Caim não era um comunista, um terrorista, né? Ele não era um cético, um incrédulo. Está vendo? Caim não era gente má. Ele era o que diz aí? Ele era um crente também. Ele cria em fazer oferendas a Deus. Ele cria aplicações em ir à igreja. Ele cria em tomar comunhão. Ele cria em louvar a Deus. Olha para você ver, ele era um crente. E se Deus requeresse apenas um crente, ele seria injusto por condenar Caim. Então não é só ser crente.
não é só estar na igreja e desenvolver um hábito cristão, porque são hábitos cristãos. E a gente volta a dizer, bons hábitos, necessário, que não podemos abrir mão deles. Mas o profeta disse que, se Deus quisesse apenas isso, apenas religiosidade, apenas que fôssemos um mero crente nominal, superficial, que não se enraiza, que não se aprofunda. É isso que cada um de nós, especialmente a nova geração, os jovens, os adolescentes, tem que deixar descer no coração. Não um crente nominal, superficial, que não se enraiza, que não se aprofunda. O cristão que tem essa mensagem que temos e as promessas que nós temos. E o que Deus abriu para nós, não para Daniel. Daniel não viu muita coisa. Que Deus abriu para nós, não para Abraão. Abraão não viu tudo que estamos vendo. Pelo contrário, a Bíblia diz, eles desejaram viver o nosso dia. Que Deus abriu para nós, não para os profetas e patriarcas do passado, não para o mundo religioso. Irmão, quem tem essa arma poderosíssima que nós temos na mão, temos que nos enraizar mais. Temos que aprofundar mais. Temos que reconhecer que isso aqui não é uma religião. Não. Parágrafo 45, o profeta diz assim, ó, agora isso vai fazer você apertar um pouquinho o seu colete eclesiástico, colete religioso. Mas ouça, note, Deus não pode ser justo se você diz, eu sou um crente, assim também era Caim. Isso é duro, hein, irmãos? Assim também era Caim. E assim também é o... Isso é certo. Ele veio como um crente. O diabo não veio com um pé de bode, como eles pintam, com um garfo tridente. Não, o diabo não vem dessa maneira. Uma época lá em Belo Horizonte, saiu até no noticiário, no jornal, havia um baile lá enorme, chamado Vilarinho, as quadras do Vilarinho. E lá as pessoas pararam de frequentar aquele baile, porque inúmeras foram as mulheres que dançaram com um galã lá, e depois, na hora de sair, elas viam um pé de bode, na hora de sair, elas viam 2 toquinhos na cabeça dele, aí ele se mostrava para elas. E saiu, não sei até onde isso é verdade, mas um monte de gente saiu dando entrevista, assombrados e falando que a vida deles mudaram porque eles viram o diabo. O profeta disse assim, ó, o diabo vem como um crente. Ele não vem, muitas vezes, com 2 toquinhos de chifre, um rabo de bode, um pé de bode, uma cauda. Não. Um garfo tridente. Um dia eu comprei uma cartela de chicletes Trident. Aí tinha um irmão comigo que falou assim, o senhor masca esse chiclete? Irmão, eu quase não uso essas coisas. Porque ele disse, Trident? Ele disse, é o garfo tridente do diabo. Eu achei interessante ele falar aquilo. Eu falei, irmão, aí falei, me dá 2 aí, que eu vou mascar ele. Já comprei e não vou jogar fora, né? Mas o diabo, irmão, não está muito preocupado com essas coisas, não. Ele tem uma maneira mais sofisticada para poder enganar, mais sofisticada para poder seduzir. O profeta disse, assim também é o diabo. Isso é certo. Ele veio como um crente. E você diz, bem, eu vou à igreja, eu irei ao altar. Caim também fez isto. Também visitou o altar. Caim construiu um altar ou uma igreja ao Senhor. Você diz, eu sou um membro de igreja. Caim também era. E Caim fez um sacrifício.
Irmão, sabe que às vezes as pessoas pensam na semente cainita, como aquele bandido que está lá atrás das grades, como aquele estrupador, como aquele homem que violentou que violenta a filha, e assim sucessivamente, faz os piores horrores que você puder imaginar. A pessoa diz assim, esse é cainita, esse está indo para o inferno. O profeta está dizendo que ele está na igreja às vezes. Às vezes você põe aquele no inferno, e o profeta disse assim, ó, ele vai ao altar, ele é religioso, ele é membro de igreja, porque o diabo era um religioso, seus filhos serão religiosos. Vamos deixar o profeta dizer. Aí ele diz assim, ó, Caim também era, Caim fez um sacrifício. Você diz, eu pago muito a cada ano para a minha igreja. Tem gente que faz uma coisinha de nada na igreja e acha que está fazendo demais. Eu pago muito a cada ano para a minha igreja. Assim também fez quem? Caim. Eu adoro ao Senhor do fundo do meu coração. Caim também fez isso. Caim era um crente, um adorador, e tão fundamentalmente correto quanto Abel. Amém? Oh, eu amo isso. Eu rogo, Deus, inflame nossos corações. Agora, não fique entusiasmado. Eu sei onde estou. Olhe, mas me sinto um pouco religioso agora. Aí ele vai seguindo, falando sobre isso, que nós estamos falando aqui. 46, note, quando vejo os prós e os contras, quando vejo o negativo e o positivo, quando vejo Caim aparecer ali no princípio, agora estamos de volta a Gênesis, no princípio da árvore, lá onde ela foi plantada. Caim era estritamente um fundamentalista, tão fundamental quanto Abel. Ele amava ao Senhor. Ele adorava o diabo? Ao Senhor. Ele construiu um altar para quem? Para o diabo? Para o Senhor. Ele fez um sacrifício ao Senhor. Ele pagou os seus votos a quem? Ao Senhor. Tão religioso quanto o certo. Tão religioso quanto o certo. Quer dizer, a vida de Caim, se fosse olhar, era uma vida dedicada a Deus. Era uma vida, se fosse hoje, poderíamos dizer assim, era uma vida de igreja. Era uma vida de altar. Aí o profeta disse, mas Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel, por fé, ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim, por ser justo. Qual foi o critério que Deus usou? Tendo que ambos amavam, ambos construíam a Deus, ambos pagavam seu voto para Deus, ambos eram religiosos, por isso que eu estou dizendo assim, ó, não basta ser religioso, Caim também era religioso. Não basta apenas estar na igreja, Caim também está na igreja. Não basta apenas ser batizado em nome de Jesus Cristo. Não basta apenas comer o pão, beber o vinho e lavar os pés. Não basta apenas ser um dizimista. Se fosse hoje, o profeta disse, Caim estava fazendo tudo isto. E o irmão Dalce, que nós lemos aqui na vigília, na passagem de ano, ele entendeu isto. Irmão Dalce, irmão, se você pegar a mensagem, o 7º selo, o profeta irmão Brana disse assim, ó, aqui está o irmão Dalce, nós acabamos de reformar toda a igreja para pregarmos a revelação dos selos, para este avivamento que nós estamos tendo. Aí o profeta foi e disse assim, ó, o irmão Dalce tem doado à igreja uma fortuna todos os anos. Aí o profeta disse assim, ó, graças a Deus, a igreja fez tudo e nós não devemos absolutamente nada, não é, irmão Dalce? O que o irmão Brano estava dizendo?
o irmão Dalcy praticamente assumiu todas as despesas da igreja. Só que quando o irmão Dalcy foi para morrer, na pregação Cristo, Mistério de Deus Revelado, mesmo ele sendo tão voluntário, tão dado, homem de sacrifício na obra de Deus, ele mandou chamar o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu estou bem com Deus? Quer dizer que tudo que ele fez não o justificou. Irmão, eu não vou ser salvo por ser pregador, os diáconos não serão salvos por serem diáconos, filhos de pastores não serão salvos por serem filhos, filhos de diácono não serão salvos por serem filhos. O profeta disse: Deus não tem neto, Deus não tem bisnetos. Deus tem filhos e filhas que nascem de novo e recebem o batismo do Espírito Santo. Ninguém vai ser justificado pelo que fez, por suas obras quanto à carne, porque a Bíblia diz que Abraão, que é o nosso exemplo, é o nosso pai, creu em Deus, e isso foi-lhe imputado por justiça. A fé perfeita de Abraão foi o que deu a graça, deu o selo da circuncisão no coração de Abraão. A fé perfeita de Abraão, a Bíblia chega a dizer, mesmo sem as obras da lei, porque a lei ainda não havia sido estabelecida, óbvio, mesmo sem as obras da lei, Deus recebeu a Abraão como um filho obediente, pela fé que ele teve. Aí vem a Bíblia e diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então não olhe para o que você fez até o dia de hoje, ou pelo que você poderá fazer, mas nessa noite, volte os seus olhos lá para a cruz de Cristo, e use a sua fé e diga para Deus: Senhor, eu não estou confiado em minhas obras, ou no que eu posso fazer, eu estou confiado no sangue do Senhor, que foi derramado naquela cruz, Senhor. Abel, ele teve essa revelação, Caim não. Caim foi bom, foi religioso, foi doado, fez voto, construiu altar, foi membro de igreja, mas tem uma coisa, Caim não teve a revelação de que só somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, mas Abel, irmão, teve a revelação que somente o sangue de Jesus Cristo. Faça isso nessa noite. Senhor, eu estou confiado no teu sacrifício, somente no sangue de Jesus. Eu preciso disto, também não é daquela química, mas eu preciso da vida daquele sangue. Eu preciso da vida que saiu, porque Levíticos diz, a vida está onde? Na vida está no sangue, mas aquela vida do sangue de Cristo tem que vir sobre nós. Por isso que eu disse, não basta apenas ser membro da igreja. Não, eu estou na mensagem, eu serei salvo. Eu estou na mensagem, eu serei arrebatado. Olha, irmão, eu gostaria que fosse fácil assim. Assim, colocaríamos mais e mais pessoas no reino de Deus, porque não é difícil pôr as pessoas na igreja. Mais difícil do que colocar as pessoas na igreja é colocar as pessoas na palavra. Mais difícil do que colocá-las na comunidade cristã, na igreja, é difícil colocá-las no corpo místico de Cristo, que é o corpo dos eleitos. Que você só pode fazer parte dele quando? Quando você nasce de novo. Quando você tem uma experiência mais profunda com Deus. Então o irmão Brana disse, é necessário algo mais. Por quê? Porque senão vamos ser esse tipo de crente aqui, fundamentalista como Caim. Ele era bem fundamentalista. Sabe o que é ser fundamentalista? É ser certinho, mas não ter a revelação. Sabe o que é ser fundamentalista? É fazer o que Caim fez. Se você pegar a Bíblia, não precisa de abrir, em Levíticos 23, versículo 9 até o 14, mais ou menos ali, você vai encontrar a Bíblia dizendo que Israel, irmão, levava a Deus a oferta das primícias. Sabe o que era a primícia? Era o culto da gratidão. Tem coisa mais bonita do que ser agradecido? Mas o profeta disse, também foi o que Caim fez.
Tem jogador de futebol que é agradecido. Olha, eu louvo a Deus porque eu morava na favela e um dia eu fui revelado por um clube e hoje tudo que eu tenho eu agradeço a Deus e ao time que me revelou. E olha a vida que ele vive. Quer dizer, Caim também ofereceu primícias. Caim pegou as primícias da sua lavoura, pegou as primícias da sua horta, as primícias do fruto do seu campo, construiu o melhor altar que ele poderia construir e falou: Senhor, como gratidão eu te ofereço o melhor. Estranho isto. Mesmo oferecendo o melhor, ele foi rejeitado. Quer dizer que, dependendo da nossa revelação, do nosso entendimento, da nossa compreensão, mesmo oferecendo aquilo que nós temos de melhor, nós poderemos errar o alvo. Ele errou o alvo oferecendo o pior? Não! Ofereceu o melhor e até mais bonito do que o altar de Abel, disse o irmão Brana, mas foi rejeitado com o seu melhor. Melhor vida, melhor testemunho, melhor retórica, melhor oferta. Foi rejeitado com o seu melhor. Talvez o seu melhor o fizesse soberbo. Talvez o seu melhor o fizesse orgulhoso. Certo é que ele foi rejeitado com o seu melhor. São coisas que nós devemos refletir, irmãos. Ele foi reprovado com o seu culto de primícias, que representava na Bíblia aqui, culto de gratidão. Balaão a mesma coisa. Estou aqui sintetizando tudo aqui, é o que o irmão Brana trata dentro dessa mensagem. O profeta diz, Balaão a mesma coisa, fundamentalmente correto. Ele e toda a sua congregação. Irmão, há pessoas corretas que vão perder a vida eterna. Fundamentalmente corretos. Por isso que o irmão Brana disse, 3 grandes surpresas. Uma, quem eu achava que estaria lá, pode ser que eu não encontre lá. Outra, quem eu achava que não chegaria lá, jamais, pode ser que eu encontre lá. E outra grande, a maior de todas as surpresas, o profeta disse, você mesmo vai se surpreender quando você se encontrar lá dentro daquela cidade. Aí Deus vai te permitir, não sei por quê, mas talvez por valorização, gratidão, por revelação, Deus te permitirá lembrar um pouquinho do que você foi, e aí a ficha vai cair, e você vai dizer, meu Deus, como foi que eu cheguei nesse lugar? Eu não cheguei aqui fazendo um bonito altar, eu não cheguei aqui oferecendo o melhor que eu tinha no altar, eu não cheguei aqui prestando o melhor culto que eu poderia prestar. Como foi que eu cheguei aqui? Eu não cheguei aqui pelas minhas boas obras. Como foi que eu cheguei aqui, Senhor? Você teve a revelação do sangue. Aquilo que faltou a Caim, sobrou em Abel. Ele teve a revelação do cordeiro e do sangue. Talvez não temos o melhor para oferecer, mas nós temos uma coisa, a revelação do sangue. Nós podemos sim cantar os hinos que ainda falam do sangue. Pelo sangue de Jesus, nós venceremos. Pelo sangue de Jesus, somos purificados da nossa iniquidade. Pela vida do sangue de Jesus, nós podemos dizer, temos o sinal aplicado em nossa vida, aplicado em nossas casas, é pelo sangue. Somente pelo sangue, a melhor de todas as obras que poderíamos realizar, irmão. Olha, Isaías descreveu elas como trapo de imundície. Eu não quero estar fundamentalmente correto, talvez em todas as coisas, se eu puder estar fundamentalmente correto em todas as coisas, mas não me faltar a revelação, louvado seja Deus por isso. Mas se for para estar fundamentalmente, teoricamente, certo em todas as coisas, mas ter um espírito de cainita, ai meu Deus, tenha misericórdia de nós. Por isso que o profeta disse, a serpente, o anticristo, está andando dentro das igrejas. Não é que aquela semente que estava no céu, Lúcifer, que passeou dentro do jardim do Éden, também passeia dentro das igrejas.
E que Deus, pela sua compaixão celestial, nos livre, irmão, desta semente do embaraço. Essa semente religiosa que falha em entender que só a sinceridade... Irmão, a expressão mais comum dos crentes: Deus sabe que eu estou sendo sincero. E o que isso tem a ver? Que é um mais sincero do que Caim? E o que isso ajudou? Deus sabe que eu estou sendo sincero. E o que isso ajudou, Balaão? Tua sinceridade. Porque ele orou. Balaque olhou a ele e disse para ele assim: olha, Israel lá embaixo, como são muitos em número. E ele olhou e Balaque disse: amaldiçoa-os. E logo Balaão disse: viva o Senhor, somente direi aquilo que o Senhor me mandar. Foi sincero. E quando Balaão lhe deu uma boa oferta, ele disse: eu ainda tenho que perguntar a Deus. Foi sincero. Mas a sinceridade dele ajudou ele em alguma coisa? É necessário ser sincero. Mas o profeta disse: muitos estão sinceramente errados. Hoje eu estava falando para a Cristina como existe católicos fiéis, carregam a santa numa fidelidade, olham para o padre com os olhinhos brilhando, com um sorriso mais lindo, tão compenetrados, ouvindo o padre falar 70 vezes, perdoará 70 vezes 7. Aí escuta um padre falar 70 vezes, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça. 2 horas de escola dominical, rezando a Ave Maria e o Pai Nosso que está nos céus. E eles estão ali com uma sinceridade, arraigados naquilo, sinceramente errados. Eu oro a Deus que Ele possa colocar sinceridade em nosso coração, mas nas coisas corretas. Senhor, me dá sinceridade para a oração, me dá sinceridade para ser arrebatado, me dá sinceridade para crescer nessa fé de transladação, me dá sinceridade para ir além de uma vida religiosa. Eu não quero só religião, eu quero uma vida mais compenetrada, uma vida mais sobrenatural. Não é só sinceridade nessa vida superficial que a religião pode proporcionar e qualquer religião pode proporcionar. Eu quero sinceridade, mas é com o altar correto, o sacrifício correto, a palavra correta. Mas para isso tem que ter o que tinha Daniel. E o que tinha Daniel? Daniel tinha, irmão, desejo de captar. Daniel tinha desejo de ter discernimento, desejo de entender. Quantas pessoas às vezes dizem assim: não estou nem preocupado com isso, o hino da noiva é somente crer, tudo é possível, eu nada preciso entender. Uma boa justificativa para ser preguiçoso, para não orar, para não ler, para não buscar, para não averiguar, como disse o irmão Brana. Irmão Brana orou e disse: Deus, dá-nos crentes como Daniéis. Irmão, se você voltar ao capítulo 7, não precisa, do livro do profeta Daniel, é uma coisa incrível. Daniel disse assim: eu tive uma visão, e de repente na minha visão, eu vi sair um grande leão com 2 asas. Sabe o que Daniel entendeu do leão? Nada. De repente ele disse, e depois veio um segundo animal. E ele disse: esse segundo animal era como um leopardo com 4 cabeças e um monte de asas. Sabe o que ele entendeu? Nada. Depois ele teve outra visão e ele viu sair um outro animal, um atrás do outro saindo. Está aqui no capítulo 7, está aberto, ó, do livro de Daniel. O primeiro como leão, olha para você ver. Aí ele diz aqui, ó, o segundo... Eis o segundo animal, semelhante a um urso. Sai um grande urso. E esse urso, sabe o que ele tinha na boca dele? 3 costelas, segurando entre os seus dentes. Daniel ficou sem entender, e o urso saiu comendo carne e mais carne. Carne e mais carne. Pensa na cabeça de um homem como este. Vê um leão com 2 asas. Depois vê um urso comendo carne e mais carne. Essas são as visões de Daniel. E aí ele vê um outro leopardo, que também tinha 4 asas. E depois ele diz assim, ó, viu o mais terrível de todos os animais. Aí ele disse que viu
Um animal com dente de ferro, que triturava as pessoas, jogava no chão e pisava em cima. Aí ele ficou sem entender, porque ele só relatou que ele tinha dentes de ferro e 10 chifres na cabeça. Aí sabe o que a Bíblia disse, irmão? Daniel correu lá no anjo, e Daniel disse para o anjo assim, ó: dar-me a verdade acerca da visão. É assim que tem que estar o crente, nessa era que nós estamos vivendo. Ó Deus, eis aqui a mensagem, Senhor. Ó Deus, eis aqui a tua palavra. Eu não quero ficar comendo por mão de terceiros, não. Dar-me a verdade acerca dessa mensagem. Revela ela no profundo, no âmago da minha alma. Não é o livrinho aqui, superficialmente, que vai me dar fé de arrebatamento, mas é a verdade revelada dentro da palavra que vai trazer o poder vivificador. Dar-me a verdade, Senhor. Mas por que, Daniel? Você quer a verdade do leão, a verdade do que é o urso, a verdade do que é o leopardo. Por que, Daniel? Você quer saber a verdade do que é esse terrível animal com dentes de ferro e chifres na cabeça? Ele disse: porque não quero ser enganado. Eu quero conhecer a verdade. E nós, por que queremos a verdade? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque a verdade, ela dará fé para arrebatamento. Busque a verdade, ela é poder transformador. Mas tem que ter isso. Tem que haver isso. As igrejas estão super lotadas de um povo leigo que não conhece a Deus, nem em sua palavra e nem por experiência, porque quando se conhece por experiência pessoal e íntima, Deus guia na sua palavra. Daniel conheceu a Deus em oração, em rogos e em jejum. Depois Deus guiou ele na palavra. É tempo da igreja despertar, é tempo da noiva, é tempo dos eleitos acordarem. Senhor, desperta-nos, Pai, ajuda-nos a limpar a nossa lamparina afumaçada, e coloca azeite, e coloca fogo para brilhar. Daniel perguntou. Achei tão bonito esse versículo, irmão, 19, do capítulo 7, que diz assim, ó: então tive desejo de conhecer a verdade. Espera aí. Tem gente que está com desejo de conhecer o pecado do outro, a falha do outro. Tem gente com desejo de conhecer, é artista, é jogador de futebol, é apresentador de alguma coisa. Tem gente com desejo de conhecer homens. Tem gente com desejo de conhecer tanta coisa. Mas Daniel diz assim, ó: então tive desejo de conhecer a verdade. Aleluia! Oh Deus, esse é o nosso desejo, Pai. Esses dias aqui nessa igreja, falando do Armagedon, falando da Nova Jerusalém, falando do milênio, falando de Gog e Magog, falando de juízo, falando de eternidade, falando de fé de arrebatamento. Para que isso, pastor? É porque queremos a verdade. É a verdade que traz a fé de arrebatamento. Daniel disse: eu tive desejo de conhecer a verdade. Há alguém aqui que tem desejo de crescer na verdade? Oh, se você tem de fato desejo, ela se revelará a você, ela te alcançará, porque ela alcançou Daniel na Babilônia. Irmãos, e quando Daniel diz que teve desejo de conhecer a verdade acerca dos 4 animais, especialmente do último, você sabe o que Deus fez? Deus mandou um anjo e falou com ele assim: Daniel, esta verdade acerca dos 4 animais é os 4 reinos que há de governar a terra, e depois virá o último reino, o reinado dos santos, que governarão eternamente. Quando Daniel perguntou: o que é isso, Senhor? Deus foi lá e falou com ele: o leão são os babilônicos que hoje vos oprimem. O leopardo, melhor, o urso,
são os medo-persas que tomará o reino dos babilônicos. O leopardo são os gregos que tomará dos medo-persas. Mas o último, Daniel ficou curioso pelo último. O último que tem 10 chifres, que é o mesmo que tem 10 chifres no capítulo 13 de Apocalipse. A Bíblia diz que saiu uma besta do meio das águas, que tinha 10 chifres e um diadema sobre a sua cabeça. Daniel disse assim, eu fiquei mais preocupado e querendo saber sobre o último, porque melhor é o fim de todas as coisas do que o início. E o último, esse último que se opor a ele vai ser mastigado por dentes de ferro. O último que se opor a ele vai ser pisado. Esse último é o reino da Roma imperial, que veio destruindo os cristãos nas eras negras da igreja. E depois esse último, sabe esse papa que vai de nação em nação, dizendo assim, ó, paz, paz, beija as crianças, beija os velhinhos. Sabe esse papa que ganhou o nome de ser simples e de ser caridoso e de ser bonzinho, que até crente às vezes bate palma para ele? Ei, a unção dele é dente de ferro. A unção dele e o seu sistema mastiga, a Bíblia diz, tritura, joga no chão e pisa. E Paulo disse, só tem aparência de piedade, mas a qualquer hora ele vai mostrar os seus dentes. Concílio ecumênico, Armagedon, tribulação. Ei, crente que perder o arrebatamento vai ser mastigado por esses dentes de ferro. Aí a Bíblia diz que este que tem dente de ferro e 10 chifres, de Apocalipse 13, que é Roma, este vai até o fim. Vocês sabem o que é ir até o fim? Vai até o finalzinho do Armagedon, até o finalzinho dos 3 anos e meio de grande tribulação. E quando chegar no finalzinho, a Bíblia diz assim, ó, então virá o reino dos santos. Aleluia! Oh, Pai, um dia destes, esse animal esquisito, este espírito predador de almas, que arrasta a maior parte do mundo atrás dele, um dia destes, a Bíblia diz que virá, não o reino do rei dos reis, mas a Bíblia diz que virá o reino dos santos. Nós temos um reino sobre essa terra, e Jesus disse, irmão, que ele é o rei daquele lugar, e quando ele reinar ali, não vai ser dente de ferro, mas a Bíblia diz que vai ser vara de ferro. Isso mostra o rigor com o qual Deus governará o reino milenial na vida daqueles que estão do lado de fora da cidade, mas que é outro assunto. Porque o destaque aqui é o desejo de Daniel em crescer na verdade. O desejo de Daniel em crescer na palavra, em saber que há algo mais. Saiba que Deus não esgotou, irmão. Há algo ainda para ele derramar, há algo ainda para ele fazer. Se você não quer acreditar que ainda há algo para Deus fazer na sua vida, eu estou atrelado, amarrado, segurando isso, e eu estou dizendo isso todo dia na minha vida. Senhor, eu estou à espera de algo que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor tem algo mais do que a religião, eu sei que o Senhor tem algo mais do que essa vida superficial aqui, eu sei que o Senhor tem mais poder para derramar, tem mais espírito para derramar, tem mais palavra para vivificar. Isso é crescimento que o irmão Brana tanto falou, crescer, avançar, não parar, não retroceder, prosseguir para o alvo. É isso, é você crer que há algo mais para Deus fazer na sua vida, algo mais do que ser dizimista, algo mais do que ser ofertante. Tem pessoas que caem nessas coisinhas ainda. Mas há algo mais do que altar bonito. Há algo mais do que ser apenas um adorador de igreja. Há algo mais. Fazemos essas boas coisas, mas avistando
o que está por vir, irmão. E esse por vir não está longe mais, não. Está bem aqui. O profeta disse, está bem aqui. Esse poder da palavra está aqui. Senhor, manifesta ele. Essa fé de arrebatamento está aqui. Manifesta ela. Essa porção dobrada de Elias sobre Eliseu. Ei, aqui está Elias, aí está Eliseu. Essa porção está aqui. Só precisa disso explodir dentro dessa noiva. Tem algo mais para essa noiva. 2020 chegou, oxalá seja 2020, e se não for, que seja 21, mas estamos à espera desse sobrenatural. Cornélio entendeu. Cornélio, irmãos, estava lá vivendo a sua vida da melhor maneira que podia. Olha, viva da melhor maneira que você pode e consegue. Porque se você fizer isto, olha, Deus te ajudará, irmãos. Ainda mais quando você é um Jacó que carrega a sementinha eleita dentro de você. Deus te ajudará. Lá está Cornélio inocente, sem saber, orando vezes e vezes ao dia, jejuando vezes a semana, dando esmola de contínuo, diz a Bíblia em Atos capítulo 10, pensando que estava indo para o céu. Assim tem muita gente pensando que está indo para o arrebatamento. Eu não quero ser enganado. E como não quero ser enganado, não quero enganar a ninguém, irmão. Quero ser o mais realista que eu puder e que eu conseguir. É necessário algo mais do que temos. É necessário avançar mais do que avançamos para chegarmos ao nosso arrebatamento. Estava lá o eleito, fazendo o melhor que podia. Mas logo, logo, irmão, um anjo apareceu a ele. Glórias a Deus. Sabe que um anjo também nos apareceu? E o anjo de Deus está aqui. Ei, não é misticismo, não é imaginação tonta. O anjo de Deus é esse pilar de fogo, visível ou invisível. Ele está guiando essa noiva. O anjo de Deus é a essência, é a revelação, é a verdade, é essa mensagem revelada, guiando essa noiva. Isso é a presença sobrenatural de Deus na vida de uma igreja. Um anjo apareceu a Cornélio. Louvado seja Deus, irmãos. Um anjo apareceu a você também. Ai, pastor, eu nunca vi um anjo. Pedro viu, o irmão Brana viu, o irmão fulano disse que viu, e Cornélio viu, e não sei mais quem viu, e o irmão Brana quase todo dia ele via. Eu nunca vi um anjo, pois eu tenho visto um anjo. Depende como você quer vê-lo. Tenho visto. Há anjos guiando a igreja. Você pode não ver, mas o irmão Brana disse, a Bíblia chega a dizer, que o pastor é o anjo da igreja. O mensageiro é o anjo da era. Você pode não ver, porque é um ministério que se vela atrás de uma carne, mas é o anjo de Deus guiando a igreja. Você pode não ver, mas o que te trouxe aqui nessa noite? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os guia. Quem te guiou aqui nessa noite? Foi o anjo do Senhor que habita e acampa ao teu redor. Quantos dardos inflamados ele jogou para a direita e para a esquerda para não te atingir, mas foi o anjo do Senhor. Sim, é o anjo de Deus. Todas as vezes que entro no meu carro e vou viajar, eu oro em casa e digo assim junto com a minha família: Jesus, eu te convido para pegar a estrada comigo, Senhor. Se assenta comigo aqui, dentro desse carro, aonde o Senhor achar melhor. Ou então envia o anjo da tua parte, para que possa ir comigo e para que possa voltar comigo. E eu creio que ele vai e volta comigo. Eu vim para cá, mas antes de vir aqui, eu passei um tempo e eu disse para Deus: Deus, eu vou descer à igreja, mas eu quero que o Senhor coloque ali aquele anjo que ministra a palavra em favor da tua igreja. Envia estes ministradores em favor dos teus filhos. E eu creio que o anjo da cura está aqui, o anjo da libertação está aqui, o anjo da guerra está aqui. Deus tem enviado o seu poder sobrenatural.
podemos avançar no sobrenatural. Aleluia! Oh, eu tenho que crer nisto. Você também crer, eu acredito. Amém? Louvado seja Deus. Isso é desejar algo mais. Crer que há algo mais, não se habitolar. Eu estava orando e eu disse para Deus: Senhor, não me deixe entrar em uma rotina massacrante na minha vida espiritual e na minha vida ministerial. Como crentes podemos cair em uma rotina, como pregadores podemos cair em uma rotina, como cônjuges podemos cair em uma rotina esmagadora. Mas se você, como Daniel, deseja conhecer essa verdade insondável, essa verdade infinita, Deus te tira, irmão, dessa rotina massacrante e te faz viver uma experiência sobrenatural todos os dias que você buscar. Israel, 70 anos, aquela rotina massacrante, mas lá havia um Daniel que estava orando. Israel ali anos e anos naquela rotina triste, angustiante, mas lá estava um homem sendo visitado por Deus, lá estava um homem lendo os pergaminhos. A carne não quer Bíblia, a carne não quer pergaminho, a carne não quer igreja, a carne não quer oração, a carne não quer glorificar, a carne não quer cantar, a carne não deseja as coisas sagradas e espirituais. Não deseja, mas há uma alma aí dentro de você, ela tem fome e sede de justiça. O que sacia ela é a verdade, é a bela verdade. Oh Pai, ajuda essa alma a vencer essa carne, ajuda essa verdade a triunfar sobre a vície e a rotina. Oh Deus, lá estava Daniel estudando os pergaminhos. Por que estudando? Sabia que tinha algo. Sabe que Daniel não era o profeta da era dele? Ele foi uma criança de 12 anos, diz o irmão Brana, para a Babilônia. Sabe quem era o profeta? Jeremias. Jeremias era o profeta. Mas Daniel, irmão, estava lá comendo os pergaminhos de Jeremias, de Ezequiel e de Isaías. Eu não sou o profeta. Você também não é, nenhum outro será, mas como Daniel comia os pergaminhos do profeta Jeremias, coma esse livrinho, coma esses pergaminhos, e assim como Deus tratou com Daniel, Deus trata conosco, irmão. Amém? Eu estou crendo nesse poder sobrenatural, para me levar acima de uma vida religiosa. Bonito a vida de religiosidade. Sim, é bonito, é encantador. Mas tem algo mais. Um anjo chegou na casa de Cornélio, acordou ele enquanto dormia e disse para ele: Cornélio, tu és um exemplo de homem. Tua religião é boa, é pura. Não condeno a tua religiosidade. Não diz respeito à tua integridade ao que tens recebido. Mas tem uma coisa, Cornélio, está te faltando algo. Eu ouço Deus falar a mesma coisa aqui nessa noite. Deus veio aqui para te falar nessa noite. Alguma coisa, tem mais alguém aí que tem essa coragem e ousadia de dizer: tem misericórdia, Senhor, eu sei que está faltando alguma coisa na minha vida. Eu sei que falta, Senhor. Talvez falta você parar de ver alguns programas de televisão. Talvez falta você parar de ver novela. Talvez falta você parar de ver alguns filmes que não constroem, que não somam em nada. Talvez falta você mudar a tua maneira de vestir. Talvez falta você perdoar o teu irmão, a tua irmã. Está faltando alguma coisa. E aí examine-se, pois, o homem a si mesmo, e saia da superfície aonde a religião te leva, e desça às profundidades espirituais. Talvez falta ser mais vivo na presença de Deus. Você sabe o que é ser mais vivo? Irmão, quando Daniel... Talvez falta firmeza. Pastor, não dou conta de me firmar. Não dou conta de me firmar. E está todo dia na igreja. E não dá conta de se firmar na presença de Deus. Irmão, quando Daniel viu, captou,
teve as experiências que ele teve. Irmão, nada abalou a fé de Daniel. Por isso que eu estou batendo nisso, igreja. Jovens, aprofunde-se. Aprofunde-se em oração. Onde estão as vigílias? Onde estão as reuniões de oração? Aonde está o jejum? Aonde estão reuniões espirituais? Onde está isso? Quando Daniel recebeu do Senhor aquela revelação, irmão, não deu poucos dias, a vida dele foi ameaçada. E ele disse: depois do que eu recebi, tanto faz ficar vivo ou morto. Depois do que eu recebi, tanto faz ir para a cova ou ficar no palácio. Depois do que eu recebi, nada vai abalar a minha fé, nem a ameaça à sua vida. Tem pessoas que se abalam com coisinhas. Daniel, depois de ver 4 criaturas, receber a revelação do que elas eram, depois de ver a estátua de Nabucodonosor, receber a revelação do que era, depois de ver Nabucodonosor com seu orgulho e arrogância. Oh, meu Pai, me ajuda! Meu Deus, eu preciso de ser mais profundo com Deus. Oh, minha irmã, acorda, desperta nos bancos da igreja e para de dormir. Você precisa ser mais profunda com Deus. Oh, meu irmão, lava o rosto, para de dormir na casa de Deus. Você precisa ser mais profundo com Deus. Oh, pregador, para de patinar. Você precisa ser mais profundo com Deus. Uma vida mais profunda. É aquelas agulhas que esses pedreiros fazem. Tem umas que vão 10 metros. Ei, qual é a profundidade das tuas agulhas? Qual é a profundidade da tua vida cristã? Pela maneira que vive, pelo que fala, pelas picuinhas que se envolve, dá para ver que não tem alicerce. Dá para ver que falta ferragem. Dá para ver que falta um concreto bem traçado na tua base espiritual. Eu estou pedindo a Deus um ano de posicionamento, um ano de transformação, um ano sobrenatural. Oh, Deus. Oh, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me envergonho. Estou sempre orando. Não me envergonho de lamentar e chorar nos meus cantos. Tenho os meus cantos de lágrimas. Eu tenho os meus cantos de lamentações. E eu sempre digo para Deus: ajuda esse verme que eu sou, Senhor. Ajuda esse pobrezinho, pequenino pregador, Senhor. Eu preciso, Pai, da Tua palavra e do Teu sobrenatural. Acompanhando a minha vida, guiando os meus passos, transformando-me cada dia de graça em graça e de glória em glória. Deus quer, igreja, que tenhamos experiências mais profundas com Ele esse ano. O homem sensato, assemelhá-lo-ei àquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. Não se engane. Crente que passa a semana toda sem orar, sem ler Bíblia, sem ler mensagem, não tem casa sobre a rocha. Está correndo sérios riscos. Crente que não tem desejo, não desejou sair da terra, não foram as prudentes. Fala para Deus: Senhor, me acorda esse ano. Eu não sei se haverá outro ano, eu não sei se haverá outro mês, eu não sei se haverá outra semana. Senhor, acorda-me. Vou mais longe, eu não sei se haverá domingo, eu não sei se haverá outro culto. Senhor, acorda-me nessa reunião, acorda-me nessa noite, Senhor. Desperta, tu que dormes. Desperta, homem que não ora mais. Desperta, mulher que não ora mais.
desperta. Falta-te algo, Cornélio. Falta-te algo. Jovem rico, tua religião é boa, tu guardas a lei, faz exatamente o que te ensinaram a fazer desde a meninice, mas te falta-te o encontro mais profundo. Oh, Deus. E aí, quando no coração você sabe a importância dessa mensagem, o valor dela, irmão, eu fico apavorado quando vejo pessoas perderem ceia por nada, perderem culto porque chegou uma visitinha em casa. Meu Deus, não é implicância. Se for implicância, na eternidade a gente resolve. Mas eu fico desesperado. Eu penso, meu Pai, quantos trocaram Jesus por coisinhas naqueles dias? Eu não sou Jesus, mas prego sobre Jesus. Eu não sou Jesus, mas essa Bíblia e essa mensagem para mim é Ele, é a presença dEle, é o Espírito dEle. Aí sim é diferente, irmãos. Quando você compreende o que Daniel compreendeu, você tem firmeza. Quando se compreende o que Davi compreendeu, por que é que sou um santo rolador? É por causa disto. É porque vi os segredos de Deus revelados. Por que é que sou um santo rolador? É porque um anjo me visitou e disse, Cornélio, te falta uma coisa. Por que é que sou um santo rolador? É porque subi ao aposento alto e o Espírito de Deus desceu em forma de coluna de fogo sobre a minha vida no cenáculo alto. Por que és um santo rolador? É porque eu vi as pragas descer e vi o mar se abrir e tenho visto a coluna de fogo e a liderança da noiva através de um profeta só. É por isso que sou um santo rolador. É aqui o conjunto da mensagem. Daniel entendeu, Davi entendeu. Irmão, olha, lá estava Davi, lá estava Israel em volta da arca, ó, bailando, dançando, chorando, alguns de joelhos, outros deitados, porque havia anos e anos que eles não tinham a glória de Deus. Lá agora estava Davi em volta da arca, e a Mical ficou lá de cima regulando o movimento. Fundamentalmente estava correta. A cirola do rei apareceu. Fundamentalmente ela estava certa. Para um rei, aquilo era falta de postura. Fundamentalmente certa, mas entrou em juízo. Mesmo fundamentalmente certa. Tem gente que está fundamentalmente certo. E quando eles falarem com você, você diga, você está certo. Mas tem pessoa certa entrando em juízo. Fundamentalmente Miriam estava certa de fazer o que com Moisés, porque era outra linhagem, diferente de Israel, a sua esposa, teoricamente certa. Mas a coisa não deu bem para o lado dela. Fundamentalmente, Sara estava certa. Ela não gerava mais e era impossível, mas quase. Pela infinita compaixão e amor de Deus, pelo homem de Deus, Abraão, ela escapou. Nem sempre que você estiver certo, você está com a razão. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos envie um ano aonde Deus enche a nossa taça de vinho. O que é vinho, pastor? Vinho é estímulo. Daniel se estimulou. Quando Noé acabou de passar o dilúvio e as águas baixaram, Gênesis 8, versículo 20, sabe o que a Bíblia disse? Noé construiu um altar e adorou a Deus. Ele sabia o que outra. Minha vida será outra, melhor, infinitamente melhor do que essa que temos. Davi, por que danças? Davi, por que saltas? Davi, por que pulas, Davi? Talvez ele poderia responder, porque eu sei o que é ver Israel
e os sacerdotes de Israel e os profetas de Israel. É por isso que eu estou alegre, porque é uma vida cheia de derrota, de aflição e de angústia, viver sem a glória de Deus, e a arca voltou para Israel. É por isso que minha alma está assim, é por isso que estou comportando-me como um santo rolador. Davi, por que estás alegre? É porque eu sei o que significa tristeza. Por isso estou alegre. O Senhor converteu as minhas lágrimas em riso. Não foi o que disse Ana ou Sara? O Senhor converteu as minhas lágrimas, a minha tristeza em alegria. Então, eu sei. Por isso que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por que ele dizia isso? Porque ele sabia o que era ir à igreja sem alegria. E quando provou da alegria e perdeu a alegria e recuperou a alegria, irmão, aí ele vai valorizar, porque é um marasmo, é tedioso vida de crente sem esse fruto do Espírito Santo. Davi, por que tu estás dizendo por onde andas? Eu te amo, Senhor. Estão pensando que você é um santo rolador. Tu levantas no teu palácio e quando tu sais para ir ao teu café da manhã, a primeira coisa que as pessoas em seu palácio: eu te amo, ó Senhor. Por que isso, Davi? Porque eu sei o que é ser odiado. Eu sei como que o ácido rói. Eu sei como envenena, eu sei como amargura, eu sei como humilha, como massacra. E agora eu me sinto amado e amparado por Deus, por isso quero expressar amor a Deus. Eu acho que se você soubesse, seriamente, o que significa ter as garras do diabo cravadas na sua vida, e vem Deus e arranca aquelas garras do diabo da sua vida, eu acho que você valorizaria mais a vida cristã. Eu acho que se você tivesse sido muito perdoado... Hoje eu ouvi o irmão Ademir dizer assim, ó, muitas pessoas pensavam que o Ademir não ia encontrar Jesus, mas eu encontrei Jesus. Foi algo mais ou menos assim. Se você souber o que é viver sem Jesus, e depois encontrar um berço como esse para você deitar, um travesseiro como essa, um cobertor, um manto como sangue e o batismo do Espírito Santo para te envolver, o evangelho fica diferente. O culto da igreja fica diferente, a maneira de cantar fica diferente, a maneira de ouvir falar essas coisas, ela muda, fica totalmente diferente. Porque Jesus disse: aquele a quem perdoou, muito amou. Qual destes ama mais? Tenho comigo que é aquele que tinha a maior dívida que foi perdoada. E me diz quem não estava endividado. Me disse alguém aqui que não devia uma moeda para Deus, ou alguns milhões de moedas e bilhões e trilhões a Deus. Toda vez que você vê Deus, e abaixa a cabeça de vergonha, ele fala assim: levanta a cabeça. Senhor, mas eu te devo. Não, eu já lancei aquela cédula que era contrária no fundo do mar do esquecimento. A cédula que tinha contrária já foi aniquilada. Você não me deve nem mais um centavo. Oh, Pai, você quer falar alguma coisa com Ele? Meu Deus, minha alma, Senhor, como disse o profeta no início desse culto, venha incendiar a nossa alma, Pai, venha incendiar o nosso coração, Pai, para expressar o nosso amor, para expressar a nossa gratidão por Ti, Pai. Venha, Pai, nesse ano de 2020, eu estou começando, eu estou apenas furando buracos, fazendo, ó Pai, algumas sapatas, algumas agulhas, eu quero fazer uma base bem sólida, Pai, ajuda-nos a fazer bem essas bases nesse início, nesse primeiro mês desse ano, Pai, para que nos próximos meses que forem avançando, possa ser construída uma história do sobrenatural, uma história de experiências mais profundas. Pai, dá
dá algo mais para nós do que apenas guardar a lei de Deus, dá algo mais para nós do que apenas vir à igreja, dá algo mais para nós do que apenas fazer parte das ministrações da igreja, dá algo mais para nós do que ficar do átrio exterior, do que ficar no átrio de fora, dá algo mais para nós, Pai. Abra o santíssimo lugar nessa noite, Senhor. Abra aquela panela dourada para que estes reis e sacerdotes possam entrar lá dentro e comer do pão que não perece, do pão sobrenatural, Pai. Entra a igreja, está aberto o átrio. Entra a igreja, Jesus, o sumo sacerdote, rasgou o véu. Entra a igreja, a panela foi destampada. Coma, coma, coma o pão vivo que desceu do céu. Fica de pé e adora. Fica de pé e entra lá dentro. Meu Pai, tenha liberdade aqui nessa igreja, Senhor. Faça o que o Senhor quiser aqui nesse culto. Pai, batiza com o Espírito Santo, meu Pai. Dá o primeiro batismo do Espírito Santo esse ano, Senhor. Quem é o primeiro, ó Pai, que o Senhor vai encher, que o Senhor vai selar. Pai, Abraão creu e foi circuncidado. Pai, dá fé para alguém crer e circuncide esse coração. Sela, sela. E vem coisa boa aí. E vem coisas boas aí. A angústia veio na frente. A inquietação veio na frente. Mas vem coisa boa aí da parte de Deus. Oh, Pai! Deus vai te ajudar. Ei, glória! Oh, Pai! Meu Deus! Toma o desespero dessa Ana, Senhor. Essa Ana no altar, Pai. Orando, Pai. Há um espinho machucando, Senhor. Ajuda! Ajuda, ajuda, Pai, tira esse espinho, faz essa intervenção cirúrgica. Senhor, envia essa graça. Tem que vir do alto, Senhor. De mim mesmo não. Tem que vir do alto.
a resposta que essa irmã quer tem que vir do alto. Pai, o desejo do coração deste homem tem que vir do alto. Pai, a revelação da tua palavra para selar, para afirmar, para estimular, tem que vir do alto, Pai. Oh, Deus, envia do alto. Pai, para que nenhum homem se jactancie, para que ninguém se glorie, Pai, envia do alto. Pregador não vai se gloriar, ninguém vai se gloriar, tem que vir do alto, manda do alto para eles, manda do alto, manda do alto, manda do alto, Pai, para ninguém ter parte, Senhor. A cura venha do alto, o Espírito Santo, o regozijo, a alegria, o prazer, venha do alto. Glória a Deus, glória a Deus. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido. Eu acho que às vezes é assim que nós vivemos, irmãos, diante de tanta coisa que nós temos visto. Não tem nada nesse mundo para eleito, irmãos. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Agora olha aqui, ó. E as visões da minha cabeça me espantavam. Quem tem essa mensagem fica assim. Aí ele foi e diz assim, ó: cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. Graças a Deus que Deus sempre mantém um anjo por perto, uma unção por perto, uma válvula de escape por perto, porque senão você fica louco. Aí Deus te ajuda a deixar escapar a pressão. Daniel encontrou alguém ali por perto, e esse alguém fez ele entender por sentido. Que coisa bonita, hein? Versículo 19 diz assim, ó: então tive desejo de conhecer a verdade. Esse é o nosso maior desejo. Conhecer cada dia mais a verdade. Oséias 6:3. Conheçamos. Já não conhecemos? Conhecemos. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos. Nós vamos morrer aqui, vamos ser arrebatados, e ainda não teremos conhecido toda a verdade, irmãos. É impossível. Ela é inesgotável, é Cristo. E vamos passar toda a eternidade com Ele, com essa verdade. E talvez ainda será pouco. Ele é muito mais que tudo isso. Jovens,
ame a mensagem. Daniel, o anjo veio e disse: Daniel, no princípio das tuas orações, eu vim. Eu saí da parte de Deus e vim para te fazer por sentido, entender o sentido dessas visões. Está vendo esse quadro ali na parede? É o profeta de Deus. Está vendo aquele logos ali? É o anjo do Senhor. Sabe por que aquele logos veio da eternidade nessa era? Como eu comecei o culto falando. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu não mereço, ninguém aqui merece, mas Tu és maravilhoso, gracioso conosco. Pai, recebe as nossas miseráveis palavras. Obrigado, é tão pobre no nosso dicionário, Pai, mas o Senhor pode multiplicar esse muito obrigado, esse eu te amo por bilhões e bilhões de vezes, e fazer representar a gratidão que há na nossa alma pela Tua palavra, Senhor. Mantém-nos sempre firmes, renovados, estimulados com a Tua palavra. Pai, não retires de nós o Teu Espírito Santo. E quero te pedir, não nos deixe perder a alegria da salvação, Pai. E estes, quem saiba que já há tempos perderam, Deus, devolve para eles, e eles se comprometerão a lutar com toda a força, para nunca mais perder, Pai. Ajuda, restaura e devolve. Eu só ponho essa oração nas Tuas mãos, e volto a dizer o que eu disse orando. Tem que vir do alto. Se eu pudesse, eu distribuiria e faria, mas não posso. Tem que vir do alto. Envia do alto, e então isso funcionará. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e vai em paz. Domingo venha para a escola nosso irmão, que vai trazer a palavra para nós.